Vamos estender nossas mãos sobre o Christian e pedir que Deus use dele, para que as palavras dele não sejam mais dele, mas que seja o próprio Senhor Jesus falando conosco. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor capacite, que o Senhor invada a alma dele e realmente use, para que as palavras dele possam curar o nosso coração, restaurar o nosso coração e realmente aflorar em nós o carisma vicentino. Venha, ó Espírito Santo, usa desse teu filho, desse teu servo, para que ele possa proclamar as palavras, as promessas do Senhor. Nós consagramos o sim dele, a vida dele, a grande mãe de Deus, rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se assentando. Não é preciso mais adormecer para sonhar com um anjo descendo do céu. Basta você perceber, eu sou mais um amigo fiel. Sou aquele que traz a alegria de Deus e a entrega direto ao seu coração. E com você vou sorrir e chorar, lado a lado vamos caminhar. Quanto de ajuda você precisar, dou minha vida pra lhe resgatar. Esse é o desejo de Deus, de Deus. De hoje em diante o seu anjo sou eu. Sou muito mais que amigo, sou um anjo e o Senhor enviou. Pode gritar para o mundo ouvir, sou um anjo e o Senhor enviou. Não tenho asas, nem sei voar, mas o que o mundo não pode, eu posso te dar. Vou lhe mostrar o caminho de Deus, só Ele pode te santificar. Quanto de ajuda você precisar, dou minha vida pra lhe resgatar. Esse é o desejo de Deus, de Deus. De hoje em diante o seu anjo sou eu. O Senhor enviou. Pode gritar para o mundo ouvir, sou um anjo e o Senhor enviou. Sou muito mais que amigo, sou um anjo e o Senhor enviou. Pode gritar para o mundo ouvir, sou um anjo e o Senhor pra você. Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos aqui presentes e aqueles que também nos acompanham pela rede Século 21, aqueles que também acompanham pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesse domingo e também abençoe os trabalhos de cada um de vocês. Eu sou o confrade Christian, venho lá de Belo Horizonte, atualmente estou como presidente do Conselho Nacional do Brasil, da Sociedade de São Vicente de Paulo, e é uma alegria poder estar aqui falando desse tema que fui convidado, Amigos para Servir, desse livro que foi preparado pelo Javier Chento, estudioso da vida de Ozanam, e então nós, todo ano, trabalhamos com um ano temático, a Sociedade de São Vicente de Paulo, e esse ano nós estamos trabalhando, então, Amigos para Servir. Ozanam,
ele já dizia que a amizade é o vínculo por excelência para cimentar a caridade. Olha como Ozanam tratava a questão da amizade. A amizade é o vínculo por excelência para cimentar a caridade. Então, como eu disse, anualmente, a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil tem trabalhado um tema. Esse ano nos leva, então, à reflexão Amigos para Servir. E deste grupo de amigos, um desafio ainda maior foi nos apresentado nesse ano de 2021. O desafio que é o dom do serviço, o do serviço efetivo e afetivo, como dizia o nosso irmão Aldo, do serviço afetivo e efetivo. E a busca incessante de aliviar o sofrimento humano com criatividade, perseverança e ousadia em tempos de pandemia. Então, fomos desafiados em sermos amigos para servir e fazermos a diferença na vida dos pobres, mesmo em tempo de pandemia. E a grande proposta é refletir, então, sobre como sermos amigos e unidos para servirmos aos mais necessitados. E, nesse sentido, é importante, então, voltarmos às nossas origens, na fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo. A origem da Sociedade de São Vicente de Paulo em um ambiente de amizade e franca camaradagem. No livro de Madeleine Revieres, um livro que eu gosto muito, que conta um pouco da história da Sociedade de São Vicente de Paulo, que conta um pouco da vida e dos escritos de Ozanam, tem um trecho que trata da fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo, no dia 23 de abril de 1833, que também se comemorava 20 anos da vida de Ozanam, aniversário de Ozanam. Esse trecho eu sempre falo dele, que marcou na minha memória, tanto é que eu tenho ele gravado mesmo. E o trecho fala mais ou menos assim: no zum, zum, zum de exclamações e cadeiras arrastadas, cada qual se aproxima de Frederico e dá-lhe um caloroso aperto de mão. Emocionado, Ozanam quase não consegue reter as lágrimas. Está feliz. E neste ambiente de amizade e franca camaradagem, acaba de nascer a primeira conferência de caridade. O que mais pode Ozanam desejar? O que mais ele poderia desejar? E Ozanam desejou reunir a França em uma grande rede de caridade. E hoje podemos, então, traduzir o seu desejo em reunir o mundo inteiro em uma grande rede de caridade. Presente hoje a Sociedade de São Vicente de Paulo em 152 territórios mundiais. O sonho de Ozanam de reunir a França numa rede de caridade se expandiu e foi traduzida em reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade. E eu sou muito feliz de participar dessa rede. Imagino que os vicentinos aqui presentes, vocês são felizes, vicentinos, de participar dessa rede? Sim ou não? Imagino também que os vicentinos que nos acompanham de casa são muito felizes de participar dessa rede de caridade sonhado por Ozanam e seus companheiros. Você que não é vicentino, venha viver essa experiência, venha experimentar essa magia de fé, perseverança, dessa caminhada tão linda de serviço aos mais pobres. Então, daquele grupo de amigos, a conferência de história, que o Aldo também falava mais cedo, e daquela conferência de história, um ateu então pergunta a Ozanam, né? Olha, a igreja de vocês, questiona Ozanam, a igreja de vocês é muito bonita, nas quatro paredes ela é muito bonita, mas cadê as obras de vocês? E Ozanam enfrentou, defendeu a igreja naquele momento, mas ficou incomodado. E a grande resposta dele foi: vamos aos pobres, vamos aos pobres. E esta resposta que nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, precisamos dar à nossa sociedade. Vamos aos pobres, vamos estar ao lado dos pobres. E que alegria, gente, posso dizer assim, fazer parte desse grupo de amigos que ultrapassou fronteiras e em 1872 chegou no Brasil. 1872. Então, no dia 4 de agosto de 1872,
foi então fundada a primeira conferência em território brasileiro. Hoje a sociedade está espalhada em todo o Brasil, e no dia 4 de agosto do ano que vem, comemoraremos então 150 anos de fundação da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Não é qualquer instituição que tem esse longo período de vida. Isso se dá pela fidelidade ao carisma, isso se dá pela fidelidade àquilo que foi sonhado por Ozanam e seus companheiros. Isso se dá pela amizade que os vicentinos vivem no seu dia a dia e nas suas visitas semanais junto aos mais pobres. E vale lembrar também que Ozanam desejou, aquela pergunta que Madeleine coloca lá, o que mais pode Ozanam desejar? Ele desejou, como ele mesmo disse, formar para os jovens uma associação católica de encorajamento, onde encontrássemos amizade, apoio e exemplo, onde encontrássemos, por assim dizer, um simulacro da família cristã na qual tínhamos vivido, onde os mais velhos acolhessem os novos, vindos das províncias, e lhes dessem uma espécie de hospitalidade moral. Ora, o laço de amizade mais forte da verdadeira amizade é a caridade, e o exercício da caridade é a prática das boas obras. Até arrepio de pensar nesse pensamento tão profundo de Ozanam e do acolhimento da Sociedade de São Vicente de Paulo aos jovens e hoje também às crianças e os adolescentes. Nossos grupos vicentinos devem ser lugares onde os jovens possam encontrar amigos e irmãos, onde as crianças e adolescentes podem encontrar amigos e irmãos. Pensamos por um momento, cada um faça reflexão, pessoal que nos acompanha, e também aqui todos presentes, como está a nossa realidade local? O que estamos fazendo para que as crianças, adolescentes e jovens tenham a oportunidade de viver em espaços sadios, onde possam cultivar amizades verdadeiras, onde encontram irmãos e irmãs na fé, com as mesmas esperanças e dificuldades. E eu digo para vocês, se você tem um jovem, uma criança em casa, e queira colocar no caminho da Sociedade de São Vicente de Paulo, é um berço de ensinamento nas boas práticas, na prática da caridade. Os jovens que estão presentes hoje, no meio da Sociedade de São Vicente de Paulo, eles fazem uma diferença enorme. E eu posso dizer para vocês que em tempos de pandemia, então, como os jovens foram essenciais. Às vezes, alguns idosos não conseguiam visitar, até pela questão de segurança, e os jovens foram lá e não deixaram a peteca cair, visitaram os pobres e atenderam às suas necessidades. Então, os jovens, eles fazem toda a diferença na vida dos pobres. E a Sociedade de São Vicente de Paulo, ela oferece para o jovem, para a criança e para o adolescente essa experiência de viver a amizade verdadeira, intensa e essa prática das boas obras. Então, se você tem alguém aí, alguma criança, adolescente, que você quer ver ele praticando boas obras e vivendo essa amizade, leve para a Sociedade de São Vicente de Paulo. Não tenha dúvidas que será um excelente caminho para a formação cristã e para essa experiência de amizade. Eu falo para vocês que eu entrei para a Sociedade de São Vicente de Paulo no dia 1º de março de 1990. Eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão, tinha 8 anos, e aí meu avô me chamou, meu avô fundador de uma conferência, a conferência que eu faço parte até hoje, a Conferência São Fidélis. Então, já tenho 31 anos de caminhada. E digo, olha, como foi importante para a minha experiência pessoal e cristã estar no seio da Sociedade de São Vicente de Paulo. Quando eu fiz a minha primeira visita, eu enxerguei que era naquele movimento chamado Sociedade de São Vicente de Paulo que eu queria ficar. Quando eu vi aquela mãe, eu com os braços, nas mãos, segurando as mãos do meu avô, e ali eu vendo aquela mãe com os filhos, não tendo o básico
Eu lembro como se fosse hoje, e olha que já tem quase 32 anos. Eu lembro como se fosse hoje, que como eu coloquei, interiorizei aquilo e coloquei para a minha vida. Às vezes nós reclamamos de algumas coisas tão pequenas nas nossas casas, mas tem pessoas com necessidades tão grandes. E isso eu trouxe, e por isso permaneço fiel na Sociedade São Vicente de Paulo, visitando os pobres semanalmente e participando da minha conferência também semanalmente. Não é porque eu estou como presidente que eu deixo de frequentar a conferência. Pelo contrário, eu tenho que ser exemplo e mostrar que, para estar a serviço de qualquer unidade vicentina, nós precisamos estar a serviço da conferência e dos pobres semanalmente. E nós podemos perceber nos escritos de Ozanam como são sempre atuais e oportunizam reflexões que dizem muito sobre nossos dias de hoje. Vicentinos, meus amigos para servir. Quando forem visitar a sede do Conselho Nacional do Brasil, tiver essa oportunidade lá no Rio de Janeiro, na Rua Riachuelo 75, se você também que não é vicentino, estiver lá no Rio de Janeiro, no centro, na Rua Riachuelo 75, olhe para as nossas paredes. Na parede de entrada, nós gravamos para a história a frase "amigos para servir". Para relembrarmos, está lá gravado hoje em letras grandes, para quem chegar possa ler e identificar que aquela sociedade, muita gente conhece como igreja ali, né? Aquela igreja, aquela capela Menino Deus, juntamente com a sede do Conselho Nacional, é a sede dos amigos para servir. Para que possamos realmente relembrarmos sempre das nossas origens. A Sociedade São Vicente de Paulo, como eu disse, dedicou um ano para relembrar o valor da união dos amigos para servir, pois reforça o que há mais de original na essência vicentina, os grandes feitos de caridade que foram possíveis graças à união dos 7 jovens, aqueles jovens fundadores que se reuniram para ajudar os pobres. Da Conferência de História à Conferência de Caridade, e da Conferência de Caridade, então passou-se um ano, e Le Prévost, fundador aí dos religiosos de São Vicente de Paulo, propôs que a sociedade fosse, então, a Conferência de Caridade, ela pudesse ser chamada a Sociedade de São Vicente de Paulo. Não foi na fundação que ela recebeu esse nome, não. Foi Le Prévost, que foi um confrade, participou da primeira conferência, não foi fundador da conferência, mas participou da primeira conferência. Depois de um tempo, então, ele propôs. E aí, houve uma discussão da grande responsabilidade de colocar São Vicente de Paulo como nosso patrono, porque não era como São Nicolau, São Dimas, que existiam nos cabarés de Paris, porque São Vicente de Paulo era considerado, e é até hoje, o pai dos pobres. E essa grande responsabilidade nos uniu, então, também a família vicentina. Tantos ramos que nos aproximam e também temos o elo de amizade. E posso dizer para vocês que a nossa única regra é a regra do amor. Essa é a nossa única regra. É a regra do amor. Para eu não ficar falando sozinho, eu quero convidar aqui agora, tem 2 pessoas que eu quero convidar, trabalham comigo também no Conselho Nacional. Vou convidar a primeira consórcia Elaine. A consórcia Elaine, ela é coordenadora de formação para a região 4. E eu quero fazer uma pergunta para a consórcia Elaine, a mesma pergunta que eu vou fazer depois também para o confrade Celso. Consórcia Elaine, amigos para servir, amigos e Sociedade São Vicente de Paulo. O que isso representa na sua vida? Boa tarde a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou a Elaine, sou aqui de Jundiaí, São Paulo, bem próximo da Rede Século XXI. O confrade Christian já me apresentou, né? Estou na Sociedade São Vicente de Paulo há 20 anos, né? Então, também comecei bem jovem. E eu posso assim dizer para vocês que sou muito feliz por fazer parte dessa grande rede de caridade, de amizade, que é uma família, realmente é uma família. E sabe o que mais nos faz ter certeza disso, dessa rede de amigos para servir? Porque quando nós
saber, qualquer, né, pessoa que está em casa, qualquer pessoa que está aqui, qualquer pessoa que não seja vicentino, que nos procura para nos trazer o caso de uma família que precisa, nós acionamos essa rede de amigos para servir. E é uma rede, né, de amigos porque nós confiamos, como se fosse eu própria que fosse até a casa desse irmão que está passando necessidade. A partir do momento que alguém me traz o caso de uma família, e eu repasso para um confrade, uma consórcia, seja de onde for, seja de qualquer lugar desse país, né, Christian? Eu tenho certeza que, a partir deste momento, essa pessoa vai fazer uma visita a essa família, né, o confrade, a consórcia, e vai fazer aquilo que eu também faria. Então, essa é a nossa grande rede de amigos para servir. É uma rede, né, que existe agora, aqui no Brasil. Né? Ultrapassa fronteiras, né, Elaine? E ultrapassa fronteiras. Como disse a Elaine, assim, às vezes chega pedido, até de outro, ela falou do Brasil, mas posso falar da experiência também que já chegou de outros países. Famílias que vieram para o Brasil e a gente faz o contato, acompanha, ou seja, é de fato uma rede, e isso que a Elaine colocou, né? Amigos de fato para servir. Obrigado, Elaine. Obrigada, eu. Confrade Celso é meu vice-presidente para a região 4, a região aqui que pega grande parte de São Paulo, um pedacinho de Minas Gerais. Confrade Celso, o que você acha, então, dessa importância na sua vida de ser aí Sociedade São Vicente de Paulo e amizade, como é que ela é na sua vida? Boa tarde a todos. Boa Louvado tarde. seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela, na minha vida, a amizade que eu construí dentro dela, são 40 anos, né? Fazendo agora, esse ano, 40 anos de vicentinos a serviço dos amigos. Que a sociedade, nós somos amigos entre confrades e consórcias, mas também amigos entre os nossos mestres e senhores, que são os nossos assistidos. É uma amizade estupenda, né? Uma amizade muito familiar, que nos traz aí, além da responsabilidade de podermos estar fazendo esse trabalho vicentino, também uma coisa muito gostosa de a gente poder estar participando desse grupo que só traz para nós momentos de felicidade, porque com esse trabalho que nós efetuamos, com as amizades que a gente constrói, deixa a gente muito feliz, porque vê o objetivo que é a Sociedade São Vicente de Paulo sendo alcançado. Porque dentro dessa amizade que nós temos, nas diretorias, no Conselho Nacional, na região 4, onde eu tenho aqui os 6 conselhos metropolitanos, né, a gente vê essa amizade profunda e essa amizade que se estende e atende o objetivo da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é o atendimento aos nossos mestres senhores. Obrigado, confrade Celso. O confrade Celso ele colocou um ponto bem interessante. Eu tenho, por exemplo, padrinhos de casamento que são vicentinos, que eu conquistei amigos aí ao longo da caminhada. Assim como também tenho afilhados que foram assistidos da conferência que eu participo. Então, de fato, nós criamos essa rede de amizade, de franca camaradagem, como disse lá no livro de Madeleine Revieres, trouxemos das nossas origens, da fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. E como eu dizia, a única regra nossa é a regra do amor. A única regra assim posta para as ações humanas é a do amor. E na Sociedade São Vicente de Paulo não é diferente. A Sociedade São Vicente de Paulo nasceu, então, por iniciativa de um grupo de jovens universitários que desejavam viver sua amizade a partir da fé e fazê-la efetiva no serviço ao necessitado. Manteve e mantém seu caráter leigo. Então, nós somos leigos para servir. E sobre a amizade, Osana ainda dizia, olha que bonito, e para nossa reflexão. As ocupações, por mais importantes que sejam, devam dar lugar por algumas horas aos deveres da amizade. Então, que possamos, portanto, nos inspirar em Antônio Frederico Ozanam, servir com amor aos pobres e viver intensamente
a amizade em nosso meio. Amigos para servir. Entramos nesse verbo, servir. Para nós vicentinos, significa estar sempre ao lado dos pobres e enxergar neles o próprio Cristo. Viver o serviço para os nossos mestres e senhores, os pobres, está em nosso DNA, está em nosso sangue, está no DNA vicentino. Servir aos nossos mestres e senhores, os pobres. E como buscar viver intensamente as virtudes vicentinas na amizade e no serviço? As virtudes herdadas de São Vicente de Paulo. As 5 virtudes vicentinas que São Vicente de Paulo buscou nas virtudes evangélicas e que ele escolheu para regrar o cotidiano missionário vicentino. Nós, vicentinos, somos missionários e precisamos viver essas 5 virtudes vicentinas que São Vicente colocou para regrar o nosso trabalho missionário. A simplicidade. Olha o que São Vicente escreveu sobre a simplicidade. A simplicidade é a virtude que mais amo. Eu a chamo de meu evangelho. A humildade, a segunda virtude que herdamos aí de São Vicente de Paulo. Deus abençoa os humildes, frase de São Vicente de Paulo. Deus abençoa os humildes, está na origem do bem que fazemos, nos chama a fazer grandes coisas. Às vezes, por pequenas coisas que fazemos, com humildade, para aquela pessoa que está recebendo e para nós mesmos, porque nós somos evangelizados quando nós visitamos os pobres. Mas para isso, precisamos viver a humildade. A mansidão, terceira virtude vicentina. Frase de São Vicente de Paulo, que eu me apego muito a ela. Se não se pode ganhar uma pessoa pela amabilidade e pela paciência, será difícil consegui-lo de outra maneira. Isto é ser manso. A mortificação. A mortificação, para São Vicente de Paulo, e aí nós também, enquanto vicentinos, precisamos seguir. A mortificação significa submeter as paixões e os impulsos à razão. E a quinta virtude, o zelo. Se o amor de Deus é um fogo, frase de São Vicente, o zelo é sua chama. Se o amor de Deus é um fogo, o zelo é sua chama. Se o amor é um sol, o zelo é seu raio. Então, quais são as 5 virtudes? Simplicidade, humildade, mansidão, mortificação e o zelo, em que nós todos somos convidados a seguir, seguindo então os ensinamentos de São Vicente de Paulo. Os amigos, como eu dizia para vocês, tenho muitos, mas muitos amigos vicentinos. Quando eu estava fazendo minha lista de casamento, eu casei há 9 anos, em dezembro vai completar 10 anos de casado. Eu fui fazer minha lista de casamento, tive um grande problema, né? De que eu conheço tantos amigos vicentinos e foi van assim, de outras cidades para o meu casamento. E na minha lista inicial eram 700 convidados. 700 convidados, entre parentes e os amigos. E a grande maioria dos amigos vicentinos. E assim, posso dizer para vocês que era tipo 550 meu e 150 da minha esposa. E a gente teve que reduzir porque não cabia todo mundo. E era esse grande sacrifício. Mas esses amigos, como eles fazem a diferença? Olha, os amigos vicentinos, eu tenho exemplos que eu recebo orações desses meus amigos para dar força na caminhada, principalmente no tempo que nós estamos na liderança, hoje, como presidente do Conselho Nacional do Brasil. A oração de um amigo, a oração de um vicentino para nós, para o outro, para o membro da conferência, faz muita, muita diferença. Os amigos, como eles fazem a diferença, como eles são importantes para vivermos o carisma vicentino. E existem sinais de amizade na sociedade de São Vicente de Paulo. Na verdade, está no nosso sangue também a vivência dessa amizade. E por isso, então, eu vou fazer um convite a todos que nos acompanham e aqui todos os presentes. Vamos fazer, durante essa semana, ações concretas que são sinais de amizade? Vou propor algumas aqui.
Às vezes um amigo que tem um tempo que você não vê, que não se fala, faça uma ligação. Pega mesmo o celular, não manda mensagem pelo WhatsApp, não. Pega lá o celular, faça uma ligação. Faça uma oração e fala para o seu amigo assim, olha, essa semana estou rezando especialmente por você, por sua vida. E ontem eu recebi uma notícia, então já coloco aqui em oração, eu sei que ela também está nos acompanhando, a consórcia Simone, lá de Contagem, do Conselho Metropolitano de Contagem, pertinho lá da minha cidade, da região metropolitana. Está precisando de orações. Então, Simone, receba as minhas orações, como eu disse para você, e essa semana estarei de forma especial rezando por você, Simone. Manda uma carta manuscrita mesmo, escreva lá à mão, digita não. Gente, é tão bom quando eu recebo uma carta manuscrita, eu fico tão feliz. Hoje a gente tem a facilidade de digitar, né? Mas é tão gostoso receber. Trata-se, assim, de uma delicadeza tão grande. Mais uma coisa que nós podemos fazer é uma carta. Uma mensagem, aí pode ser pelo WhatsApp mesmo. Relembre ao seu amigo Vicentino, ou não Vicentino também. Manda uma mensagem, manda um mimo, manda um presentinho para ele, manda um pãozinho lá, que seja, olha, essa semana assei um pãozinho aqui, assei um pão de queijo, como diz o mineiro, como sou, né? Pão de queijo, pãozinho de queijo, olha só para você ver, um pãozinho de queijo. Assa lá, entrega para o seu vizinho. Vamos fazer uma ação diferente de mostrarmos como é importante a amizade. Então, o desafio está lançado para todos que nos acompanham, de fazermos algo diferente durante essa semana, mostrando a nossa amizade para um confrade, para uma consórcia, para um assistido, ou para aquele amigo, mesmo não sendo vicentino, que você queira aí, então, fazer a diferença na vida dele. Então, afinal, servir com amigos ao lado é sinal de amor, é sinal de unidade, é viver o Evangelho. Já quase finalizando, a gente vai ter uma musiquinha daqui a pouco. Nossa reflexão, quase já finalizando. Quero então trazer um trecho do livro Amigos para Servir, em que se diz que os amigos são uma segunda família. Então, a Elaine falava isto. Os amigos são uma segunda família. Então, para falar desse tópico, os amigos são uma segunda família, tem uma carta de Osanã, que eu quero trazer ela para vocês, que diz assim: tenho o bom costume de me identificar com meus amigos, de considerá-los como uma segunda família e rodear-me dela para suprir os vazios que a desgraça causou em meu redor. Osanã, quando ele escreveu essa carta, tinha 4 meses que a mãe dele tinha falecido e ele já tinha perdido o pai há alguns anos atrás. E ele continua na carta: à medida que a geração que nos precedeu e como que nos protegia vai caindo e nos deixa cara a cara com o inimigo, nós, os homens novos, nos vemos obrigados a fortalecer nossas fileiras. Se estivermos fortemente apoiados uns nos outros, atacaremos de frente, com mais garantia, os obstáculos e perigos da vida. Isso é sentido tão intensamente nestes tempos difíceis, e olha que frase atual, isso é sentido tão intensamente nesses tempos difíceis, que os laços comuns do matrimônio e da paternidade já não bastam para as almas que são generosas. E fora do santuário doméstico, onde se recolhem para descansar e rezar, continuo buscando em associações de outro gênero a força para lutar. Foi uma carta que ele escreveu a Henri Pessoa-Neux, em 13 de março de 1840. E o que ele mostra nessa carta de Osanã? O que ele mostra? Ele expressou, então, para nós, uma outra bondade de seu coração. Os amigos. Os amigos. Os amigos aqueles aos quais quer e se associa como uma segunda família. Então, Osanã associa, de fato, os amigos como uma segunda família. E aí podemos dizer que não há retórica neste texto. Conhecendo o grande apreço que tinha pelas relações familiares, podemos entender até que ponto estimava também as relações de amizade, equiparando aquelas de sangue.
Ozanam comparava a amizade à relação parentesca. Os amigos eram o círculo onde Frederico Ozanam se refugiava dos obstáculos e perigos da vida, onde se projetavam os planos para buscar força para lutar contra as dificuldades do mundo. Hoje em dia, nós vivemos em um mundo despersonalizado. As relações familiares e de amizade, em muitos lugares, não passam por seus melhores momentos. Podemos intuir que caímos com facilidade em uma visão utilitarista dessas relações, usando-as em benefício próprio, ao invés de serem relações de apoio e consolo mútuos, diante das dificuldades para viver uma sociedade destruidora. Vivemos na contradição de estar mais conectados do que nunca, atentos permanentemente às telas de nossos celulares, dos nossos dispositivos eletrônicos, que nos unem a centenas, a milhares de pessoas nas redes sociais. Entretanto, e talvez por isso também, nossas relações estejam se tornando mais superficiais, mais utilitaristas, afastando-nos de nosso círculo mais próximo. Que tipo de amizade é gerada por essa relação medida pela tecnologia? A tecnologia, ela que revolucionou nossa maneira de nos comunicarmos e transformou a cultura, está modificando e talvez menosprezando o que entendemos por amizade. Então, aquele exercício que durante essa semana eu propus, de fazermos ações de amizade, é para a gente relembrar e não menosprezar o que entendemos por amizade. Que possamos aprender com Ozanam a construir relações baseadas no afeto, a partir das quais descansemos e rezemos. Definitivamente, partilhemos a vida, com suas dificuldades e alegrias, e de uma forma desinteressada e totalmente entregue. Para refletirmos, então, sugiro algumas perguntas baseadas no livro, mas antes, eu quero, então, que a band toque uma música para pensarmos, então, com mais profundidade essas perguntas que irei fazer logo após a música. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? E se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos no só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. É só Deus que te guarde e te dê sua paz. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé.
amigos para sempre, amigos para sempre. E isso que nós precisamos entender no meio vicentino, enquanto igreja também. Sermos amigos para servir. Às vezes, no meio das nossas lideranças, né, aparece uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É momento de resgatar esse espírito de amizade. Eu não preciso concordar tudo com o outro, não preciso. Mas eu preciso respeitar as decisões colegiadas e viver de forma intensa a amizade. Eu posso discordar no meio de uma reunião, mas saiu ali da porta para fora, voltar a viver a amizade. Ela é muito importante. Eu quero convidar agora o confrade José da Costa, meu amigo, estivemos aí também juntos na caminhada. O confrade José da Costa, ele foi presidente do Conselho Metropolitano de Jundiaí, estive visitando aqui como vice-presidente, ele me acompanhou, e eu vou pedir ele também para falar qual que é essa sua relação da Sociedade São Vicente de Paulo e a amizade. A palavra é contigo, confrade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está ligado, só falar. Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, falando dessa amizade, né, Cristian? A gente tem muitos momentos na nossa vida e que a gente guarda no coração que a gente jamais esquece. Um desses momentos foi justamente a minha entrada na Sociedade de São Vicente de Paulo. O confrade Morrinhos, que hoje com certeza está nos céus, né? Mas foi ele que me acolheu, inclusive, naquela cidade que eu estava pela primeira vez e que me levou a trilhar realmente esse caminho de amor da Sociedade de São Vicente de Paulo e que revelou realmente assim, essa maravilha que hoje a gente pode viver, né? E muitas amizades, quando eu tive realmente à frente do Conselho Metropolitano por alguns anos, eu tive a alegria de conhecer realmente muitas pessoas, né? Muitas pessoas do Conselho Nacional, pessoas que a gente tem poucas oportunidades de estarmos juntos, né? Mas que deixam no nosso coração marcas que a gente guarda para toda a nossa vida, né? E uma dessas pessoas também que nós conhecemos na Sociedade de São Vicente de Paulo, e que hoje já não está mais conosco, né? Mas que a gente pôde também ter essa experiência, que é o Padre Joelso. O Padre Joelso, ele teve realmente no meio de nós, muitos de nós já conhecemos, e a amizade realmente que ele deixou realmente no nosso coração, com seus ensinamentos, com seu amor pela Sociedade de São Vicente de Paulo, deixou também marcado essa presença do amor de Deus através dessa amizade, né? E o Padre Joelso, inclusive, nos seus últimos momentos, né, ele não conseguiu vencer o câncer, mas ele deixou claramente de que as amizades que ele redescobriu, né, com as mensagens que eram enviadas para ele, o Cristo colocou aqui carta, em WhatsApp, mas as mensagens que chegaram até eles, com certeza, acalmou o coração dele para preparar realmente para esse encontro com Deus. E foi muito importante, segundo, né, o testemunho dele com os amigos que estavam junto dele, e mesmo a troca de mensagem que ele também passava para a gente lá. Então, a amizade realmente é tudo na nossa vida, né, Cristian? Obrigado, confrade. Obrigado por contar aí um pouquinho dessa experiência, porque além da Sociedade de São Vicente de Paulo, nós temos a grande família vicentina. E o nosso elo de amizade, ele se expande não só para a Sociedade de São Vicente de Paulo, ele se expande também para os outros ramos da família vicentina, né? Tem 3 ramos fundados por São Vicente de Paulo: as Filhas da Caridade, a Congregação da Missão, que Padre Joelson fazia parte, e foi um grande colaborador para a Sociedade de São Vicente de Paulo, um grande incentivador nos trabalhos da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, nós temos, assim, exemplos concretos de amizade, e o outro ramo, né, fundado são as Damas da Caridade, hoje conhecido como Associação Internacional da Caridade. E aí, depois, então, esses 3 foram fundados por São Vicente de Paulo, depois foram fundados outros ramos, como a Sociedade de São Vicente de Paulo, mas aí pegando como patrono ou se inspirando em São Vicente de Paulo. Temos os religiosos de São Vicente, o irmão Agenor, daqui a pouco vai falar para nós. Tem também a própria Sociedade de São Vicente de Paulo. Temos MICEV, vários ramos aí que, com o tempo, que completam a nossa grande família vicentina. E o elo de amizade, ele então ultrapassa a Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele vai também para os ramos da família vicentina. E é através das nossas ações que nós mostramos essa amizade.
Eu sempre participei de vários encontros da Sociedade de São Vicente de Paulo, e aí a gente brincava assim, olha, você está vendo aquele povo, aqueles jovens ali felizes? As pessoas falam assim, aquilo ali é vicentino. Aqueles jovens ali que estão cantando, indo ali tomar um sorvete junto, aquilo ali tem cara de vicentino. Porque a gente demonstra nas nossas ações, no nosso agir, os nossos elos de amizade. Como eu disse, então, um pouquinho antes da música, para a gente refletir algumas questões que são apresentadas, então, pelo livro que eu falei para vocês. O livro, se tiver, tem nos conselhos metropolitanos, né, Amigos para Servir. Se alguém ainda quiser, tem algumas unidades no Conselho Nacional do Brasil que ainda não teve a experiência. Acredito que todos os vicentinos já tiveram acesso aí, mas se alguém ainda não conhece Amigos para Servir, tem na nossa sede e tem alguns conselhos metropolitanos. Então, a partir dele, quero fazer então algumas reflexões para a gente então finalizar essa parte e vivermos ainda mais alguns momentos nesse dia tão especial para nós aqui na Rede Século XXI. Pergunta para refletirmos. Qual o valor que damos às nossas relações de amizade? Qual o valor que damos às nossas relações de amizade? Pensa aí com carinho. Relembre dos seus amigos, amigos não vicentinos, amigos vicentinos, seus parentes amigos. Qual o valor que damos às nossas relações de amizade? Outra pergunta. Deixar vocês pensarem mais um pouquinho, né? Deu tempo de pensar aí? Pode dormir não, hein? É pensar, pode fechar o olho para pensar, não pode dormir não. A outra pergunta, para nossa reflexão. Como vivemos essas relações em nosso contexto vicentino e na igreja? Elas se parecem com as de Antônio Frederico Zanã? Como vivemos essas relações em nosso contexto vicentino e da igreja? O que poderíamos fazer para melhorar nossas relações familiares e de amizade? Porque não adianta também, né? Eu ser um amigaço fora da minha casa, se eu não estou em sintonia dentro da minha própria casa. Então é importante refletirmos. O que nós podemos fazer para melhorar as nossas relações familiares e de amizade? Como viver na igreja e na sociedade de São Vicente de Paulo relações mais fraternas e mais colaborativas? Às vezes, alguns vicentinos assim, se explodem. A gente pode viver relações mais fraternas e mais colaborativas, de contar um com o outro. Que passos poderíamos dar para nos abrirmos para a colaboração com outros ramos e membros da família vicentina e outros movimentos da igreja? Quais são os passos que nós poderíamos dar? Com essas reflexões, então, vou pedir à banda para preparar também mais uma canção. E quero lembrá-los que no dia 31 estaremos de volta aqui na TV Século XXI, a Rede Século XXI. 31 de outubro estaremos juntos, das 9 às 17 horas. A região 4, que é composta aí por metropolitanos de São Paulo e parte de Minas Gerais, metropolitano lá de Pouso Alegre, estarão reunidos nessa casa tão acolhedora que nos recebe aqui de braços abertos. E nesta casa, então, terá o encontro da região 4, que normalmente tem um congresso bem técnico, mas pela pandemia, e aí também a Rede Século XXI nos abriu aí, então, os braços e nos acolheu para estarmos aqui no dia 31 de outubro. Fica o convite, teremos a participação dos metropolitanos aqui da região 4, e aqueles metropolitanos que não são da região 4 podem nos acompanhar pela Rede Século XXI e também pelas redes sociais. Banda, uma musiquinha. Vocês ficarem de pé. Parece que vocês estão com sono, gente. Vocês estão cansados? Não, né? É tão lindo quando a gente ouve falar de amizade, né? E é uma coisa que nós vamos perdendo com o tempo. Vocês podem ver que eu estou fardado hoje. Aqui, Amigos para Servir. O ministério todo fardado. Amigos para Servir. Ao decorrer do tempo, nós estamos perdendo muitas vezes a referência do que é amizade. Porque amigo não é aquele que está com você somente nos momentos difíceis da vida.
Porque até o inimigo pode se compadecer de você no momento da sua dor, não é assim? Quantas pessoas que às vezes você estava brigado há anos, depois que passou por alguma enfermidade, ele se aproximou. Esse não é amigo. Amigo de verdade é aquele que tem a capacidade de se alegrar com você quando você está feliz. Esse é o amigo de verdade. Que às vezes a vida dele está toda destruída, mas ele olha para a tua vida, vê a sua alegria e ele se alegra com você. Esse é o amigo de verdade. Esse é Jesus, aquele que olha para nós e fala, vamos. Isso é ser amigo para servir, é você olhar para a história do outro e se entregar, ir além, servir sem olhar para nada, simplesmente pelo ato de servir. Quem aqui é amigo para servir, levanta a mão lá em cima e diga eu. Bem forte, quem é amigo para servir, diga eu. Então braço lá em cima com a gente assim, ó, para um lado e para o outro. Vamos lá. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero levantar as minhas mãos. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero levantar as minhas mãos. Só vocês, as aves do céu, força! As aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. quero cantar. Quero levantar as minhas mãos. Pode ser melhor, hein? Tá fraco, as aves. As aves. Para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Pode aplaudir Jesus com toda a força. Amém. Então já quero, finalizando, agradecendo imensamente o convite do Conselho Metropolitano de Jundiaí, nesse envio especial, o 8º envio especial. E, como eu disse, dia 31 de outubro estaremos juntos aí, então, no encontro da região 4. E aí eu quero finalizar pedindo a cada cristão católico que nos acompanha e que ainda não conhece a Sociedade São Vicente de Paulo, venha conhecer. Procure a sua paróquia, busque os vicentinos e venha viver a amizade e o serviço aos pobres. Venha conhecer. Como eu disse, eu conheci através do meu avô. E aí, recentemente, agora eu tive uma surpresa, né? Minha mãe, voltando da romaria que nós temos na Casa da Mãe Aparecida, minha mãe esteve lá também, esse ano, uma romaria, uma edição especial. E aí ela recebeu uma flor de uma consórcia, no momento,
E aí elas se abraçaram dentro das possibilidades, tá, gente? Abraçar é a forma de dizer, dentro das possibilidades. E aí ela falou assim, olha, eu quero agora dar o meu sim para a Sociedade São Vicente de Paulo. Isso nós chegamos no sábado, no domingo, né, chegamos de viagem. Quando foi na segunda-feira, dia da conferência, quando entrei na conferência, minha surpresa, minha mãe estava lá, participando. Então, minha mãe entrou agora, recente, está fazendo o processo aí como aspirante, vai passar pela formação para novos membros, e aí a minha alegria de ter minha mãe agora também participando da Sociedade São Vicente de Paulo. O pai dela, meu avô, que me levou, e agora foi a minha vez de levar a filha dele, né, a minha mãe. Então, uma alegria receber uma pessoa no seio da Sociedade São Vicente de Paulo. E que cada vicentino, então, que nos acompanha, quero dizer que é momento, então, de revitalizarmos o nosso sim, e de trazer novos membros para a Sociedade São Vicente de Paulo. A hora é agora, a hora é agora. Revitalizarmos o nosso sim do serviço aos pobres, e que, então, possamos fortalecer os laços da amizade, esses laços da amizade herdados de São Vicente de Paulo e de seus amigos. Um legado de Osanã. Osanã que está aí, então, para ser canonizado. Para nós, ele já é um santo, nós, membros da Sociedade São Vicente de Paulo e da família vicentina. Osanã, busquemos esse legado. E muito, muito obrigado a vocês. Recebam o meu carinho e as minhas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Christian. Que Deus abençoe a sua vida, seu sim. Muito obrigado de coração. E falo para você.